O modelo OSI foi concebido antes dos protocolos terem sido inventados, tornando-o mais flexível, porém trouxe uma carência de noção de funcionalidade das camadas. O modelo OSI definiu com clareza os conceitos de serviços, interfaces e protocolos. Trata-se apenas de um modelo. Já o TCP/IP foi criado com base nos protocolos, portanto, ele define os protocolos e não as funcionalidades de cada camada, sendo, portanto, uma arquitetura. Como o TCP/IP é o protocolo de rede mais usado atualmente, vamos fazer uma correlação entre o protocolo TCP/IP e o modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI tem 7 camadas. O TCP/IP, por outro lado, tem apenas 4 camadas, e dessa forma, algumas camadas do protocolo TCP/IP representam mais de uma camada no modelo OSI. Na figura, você pode ver uma correlação entre o modelo de referência OSI e o protocolo TCP/IP. A camada de aplicação é a camada que a maioria dos programas de rede usa de forma a se comunicar através de uma rede com outros programas. Processos que rodam nessa camada são específicos da aplicação. O dado é passado do programa de rede no formato usado internamente por essa aplicação, e assim é codificado dentro do padrão de um protocolo. Alguns programas específicos são levados em conta nessa camada. Eles provêm serviços que suportam diretamente aplicações do usuário. Esses programas e seus correspondentes protocolos podem incluir os protocolos mais usados, como HTTP, que é para navegação, FTP, transporte de arquivos, SMTP, o envio de e-mails, SSH, o login remoto e seguro, DNS, pesquisas por nome e muitos outros, que serão falados logo após. O pacote relacionado à camada de aplicação é chamado mensagem. Nessa camada ficam localizadas as interfaces sockets e NetBIOS. As sockets oferecem uma interface de programação de aplicativos que é padronizada para os diversos sistemas operacionais e que permite a comunicação de protocolos de transporte com diferentes convenções de endereçamento como TCP/IP e o IPX/SPX. A NetBIOS proporciona uma interface de programação de aplicativo para os protocolos que suportam a convenção de nomes NetBIOS para endereçamento, como o próprio TCP/IP, IPX/SPX e ainda o NetBEUI. Uma arquitetura de aplicação define a estrutura de comunicação entre os utilizadores da aplicação. Existem basicamente 3 tipos de arquitetura: cliente-servidor, peer-to-peer e uma arquitetura híbrida, que é uma mescla das outras duas. A arquitetura de aplicação deve ser escolhida pelo desenvolvedor da aplicação, determinando o modo que a aplicação vai se comportar nos sistemas finais em uma rede. Com essa classificação, segundo a arquitetura cliente-servidor, peer-to-peer ou híbrida, pode-se entender melhor como se comportam as aplicações em uma rede. Em qualquer uma dessas arquiteturas, uma aplicação se comunica através de pares de processos, onde um é rotulado cliente e o outro servidor, mesmo em uma aplicação do tipo peer-to-peer. O par que solicita um arquivo de outra máquina é denominado cliente e o outro que fornece é o servidor. No modelo de arquitetura cliente-servidor, existem 2 processos envolvidos. Um acontece no host do cliente e o outro no host do servidor. A comunicação se dá da seguinte forma: quando um cliente envia uma solicitação pela rede ao processo servidor, o processo servidor recebe a mensagem e irá executar o trabalho solicitado ou a procura pelos dados requisitados. Depois de fazer isso, ele envia uma resposta de volta ao cliente, que estava aguardando. Nessa arquitetura, o servidor tem uma aplicação que fornece um determinado serviço e os clientes têm aplicações que vão utilizar esse serviço. Uma característica dessa arquitetura é que um cliente não se comunica com outro cliente e o servidor, que tem um endereço fixo, está sempre em funcionamento. Quase sempre, um único servidor é incapaz de suportar todas as requisições de todos os clientes. Devido a isso, na maioria dos casos, são utilizados vários servidores que constituem um servidor virtual. A arquitetura peer-to-peer consiste em uma comunicação direta entre os clientes. Não existe nenhuma divisão fixa entre o cliente e servidor. Cada par peer ativo requisita e fornece dados à rede. Desta forma, não existe a dependência do servidor. Isso aumenta significativamente a largura de banda e a redução de recursos. Esse tipo de arquitetura é utilizado principalmente por aplicações de compartilhamento de conteúdo, como arquivos contendo áudio, vídeo, dados ou qualquer coisa em formato digital. Outras aplicações orientadas à comunicação de dados, como a telefonia digital, videotelefonia e rádio pela internet, também utilizam esta arquitetura. Como exemplo, podemos citar o protocolo BitTorrent, que utiliza a arquitetura peer-to-peer para compartilhamento de grandes quantidades de dados. Nesse exemplo, um cliente é capaz de preparar e transmitir qualquer tipo de ficheiro de dado através de uma rede utilizando o protocolo BitTorrent.
A arquitetura híbrida utiliza, por exemplo, para a transferência de arquivos o peer-to-peer e a arquitetura cliente-servidor para pesquisar quais peers contêm o arquivo desejado. Uma aplicação muito utilizada nesse tipo de arquitetura é a de mensagem instantânea. O Windows Live Message e o MSN são bons exemplos onde usuários podem bater papo online instantaneamente em tempo real. A comunicação desta aplicação é tipicamente peer-to-peer. No entanto, para iniciar uma comunicação, um usuário registra-se em um servidor e verifica quem da sua lista de contatos também está registrado, para a partir de então começar uma comunicação. Essas aplicações também disponibilizam transferências de arquivos, suporte a grupos, emoticons, histórico de chat, suporte a conferências, suporte a proxy e outras ferramentas. Na internet, as aplicações devem conversar entre si, ou seja, o que o usuário deseja deve ser entendido pela outra máquina e respondido. Essa comunicação é feita entre os processos, através da troca de mensagens. O remetente cria mensagens com seus pedidos ao destinatário, que recebe e gera suas mensagens para responder ou não à solicitação. Por exemplo, numa comunicação web, o cliente solicita uma página da internet através de um determinado tipo de mensagem, no caso, uma requisição HTTP. O servidor recebe a requisição e envia uma mensagem com a página para o cliente, através de uma resposta HTTP. Porém, se ocorre um erro, o servidor envia mensagens dizendo ao cliente que houve algum erro. Para que haja essa comunicação, é necessário que os hosts se identifiquem. Para isso, usam o endereço IP. Porém, é necessário também identificar qual processo naquela máquina irá levar mensagens à aplicação, e essa identificação é chamada de número ou endereço de porta. DNS é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído entre computadores, serviços ou qualquer outro recurso conectado à internet ou rede privada. Ele permite a inscrição de vários dados digitados além do nome do host e seu IP. FTP. O protocolo de transferência de arquivos é utilizado como uma forma rápida de transferir arquivos. É baseado no protocolo TCP e anterior ao modelo TCP/IP. HTTP. O protocolo de transferência de hipertexto é utilizado para sistemas de informações de hipermídia. Ele é a base para a comunicação de dados da web. SSH. Esse protocolo permite a conexão com outro computador na rede. Ele permite a execução de comandos de uma unidade remota e faz parte dos protocolos TCP/IP. O SSH possui as mesmas funcionalidades do Telnet, mas possui a vantagem da criptografia na conexão entre o cliente e o servidor.